Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10. Meus amados, nós vamos ler o contexto, até o versículo final deste capítulo, mas na mensagem nós vamos nos adeter apenas no versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo que dou graças a Deus? Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Amém? Senhor Deus, nós te bendizemos e te louvamos por mais esta noite, por mais este dia, ó Deus, em que o Senhor nos permite estarmos juntos na tua casa. Nesse momento, Pai, estaremos ouvindo a tua palavra, estaremos, ó Deus, recebendo instruções, estaremos, ó Deus, diante da tua santidade, diante, ó Deus, dessa palavra que é viva, que nos corrige, que tem autoridade, ó Deus, e que nós possamos então dar ouvidos, ficarmos atentos ao Senhor, com o espírito aberto, quebrantado, ó Deus, diante de Ti, para que venhamos compreender, entender o que o Senhor falará aos nossos corações nesta noite. Assim nós Te louvamos e bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus amados. Como os queridos já viram, o nosso tema desta noite é os limites da liberdade cristã. Por que eu decidi trazer este tema nesta noite, neste dia? Os amados sabem que o Brasil ele é bem diversificado culturalmente e de diversas formas. Nós nos encontramos, por exemplo, em um mês de festividades idólatras, inclusive, e que, querendo ou não, no meio cristão, nós lutamos com alguns questionamentos a respeito de coisas como estas, como, por exemplo, do que devo ou não devo fazer, onde devo ou não devo estar, de onde eu devo participar, e assim por diante. Em meio a este cenário, é recorrente esses questionamentos, principalmente, por exemplo, novos convertidos. Mas, interessantemente, nós podemos ter também crentes, já, digamos que velhos na caminhada, que também podem se encontrar com estes questionamentos, ou pior, estar em meios onde não se deve estar. E nós nos perguntaríamos qual deve ser o nosso comportamento, como devemos agir, até onde devemos ir, e assim por diante. E uma pergunta para esta noite: o que é liberdade? O que nós poderíamos considerar como liberdade, nós que seguimos determinadas regras deixadas pelo nosso Senhor Deus, que estão registradas neste livro, do qual nós confessamos, inclusive quando somos recebidos como membros em uma igreja genuinamente evangélica. Você que foi recebido nesta igreja, por exemplo, o conselho lhe fez algumas perguntas.
E quando você estava naquele culto de recepção, você respondeu diante de Deus e da igreja que iria estar fazendo dessa palavra aqui a sua regra de fé e prática. E que se você acredita nisso, se você confia nisso. E nós entramos nesse questionamento de o que é liberdade. Certa vez, mais ou menos no ano de 2015, a minha irmã mais velha, ela chegou para mim, para a gente assim, a gente estava numa conversa e disse: rapaz, no meu Facebook eu fiz uma postagem e teve um cara que veio comentar lá. Esse cara, ele dizia: vocês que se dizem crentes não são verdadeiramente livres, porque vocês têm que seguir determinadas regras, não podem participar de determinadas coisas. Já nós, o cara se denominava ateu, né? Já nós, ateus, nós não temos regras para seguir. Nós somos livres verdadeiramente e, portanto, nós podemos fazer qualquer coisa. Mas vocês, crentes, cristãos, têm que seguir determinadas regras de um Deus aí desconhecido, que nem tem como provar que ele existe. E ela lendo aquela postagem para a gente conversando a respeito. E eu preparando a mensagem, me veio isto na mente no decorrer destes dias. E nós, meus amados, podemos falar sobre uma problemática. Quando nós não sabemos os nossos limites, nós ultrapassamos a linha da verdade, correto? E o senso de moral, que interessantemente foi deixado em toda a humanidade tem esse senso da moral. Porque toda pessoa, seja ela crente ou não, sabe quando uma coisa é errada ou não é. O governo estipula leis, nós devemos seguir estas leis. Leis exteriores que nós podemos ler nos papéis também, e que nós devemos seguir, senão do contrário, cumpriremos uma determinada pena por isso. Mas, curiosamente, como a própria palavra do Senhor também diz, nós temos a lei moral que Deus deixou nos nossos corações, e que nós sabemos quando erramos ou quando acertamos, sem que alguém chegue para nós e diga: isso é errado. Porque a palavra de Deus que Ele deixa nos nossos corações, e isso testifica essa verdade. Então, qual é o limite da minha liberdade e o que isso tem a ver com a minha vida? As consequências, meus queridos, em não saber quais são esses limites, até onde nós podemos ir, o que podemos ou não fazer, ela é arriscada. A responsabilidade na vida cristã, ela existe e ela é grandiosa, e quem cobra nós, acima de tudo, dessa responsabilidade é o Senhor. E nós não estamos aí à solta como pessoas que se julgam livres, mas que essa liberdade, na verdade, não é liberdade. E é isso que nós observaremos nesta noite, observando a palavra do Senhor. Eu vou ler o versículo 23 mais uma vez. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nós observamos que na minha última mensagem que eu trouxe aqui no primeiro domingo, eu falei um pouco sobre o contexto da igreja aos Coríntios, correto? Os queridos que estavam aqui devem lembrar-se, mas nós sabemos que aquela igreja enfrentava problemas diversos. Paulo, ele escreve estas cartas para corrigi-los, para instruí-los, não apenas sobre um só problema, mas sobre vários problemas. E aqui neste capítulo, em outros inclusive desta carta, como por exemplo o capítulo 6, Paulo, ele vai abordar sobre a liberdade cristã. Porque justamente os cristãos de Corinto estavam novamente se desviando em algumas áreas de forma muito feia, de forma terrível, e Paulo ele precisa corrigi-los. Paulo precisa instruí-los para que eles entendam, neste caso aqui, o que é de fato a liberdade cristã. Ele não escreve para tratar de apenas um problema, mas de vários. Alguns coríntios, meus amados, eles estavam chegando a tal ponto, tão longe, passando dos limites, estavam vivendo em uma libertinagem terrível na igreja do Senhor.
De tal forma que eles estavam usando até lemas, né? Usando frases de impacto para viverem aquelas coisas que eles praticavam. E a frase que eles falavam uns para os outros aqui, que inclusive talvez era uma frase que rodava até mesmo no meio dos moradores de Corinto, era: tudo é permitido. Todas as coisas são lícitas, eles diziam. E nessa primeira versão, Paulo ele vai então escrever instruindo eles a respeito da liberdade cristã. Será se de fato todas as coisas são lícitas, como vós dizeis, coríntios? Isso levou alguns a usarem este lema, meus amados, para promoverem o seu modo de entender a liberdade cristã. Não iam até a palavra de Deus, ou quem sabe até escrever a Paulo, que poderia instruí-los de fato como é que se deve viver um crente, um cristão. Eles estavam fazendo o contrário, fazendo as suas próprias regras, colocando as suas próprias ações em prática. E isso toma a mente de alguns coríntios que escrevem a Paulo: como é, Paulo, esse negócio aqui? Olha só o que é que eles estão fazendo aqui. Então, no capítulo 6, por exemplo, meus amados, e este lema, esta frase que os coríntios falavam, aparece 4 vezes na carta de Paulo aos Coríntios, nessa primeira carta. No capítulo 6, versículo 12, vai aparecer 2 vezes, e no capítulo 10, esse que nós estamos lendo, neste versículo 23, aparecem também mais 2 vezes este lema, esta frase que os coríntios usavam como desculpa para fazerem e praticarem a libertinagem naquela igreja. Paulo, então, ele vai corrigir esse pensamento equivocado, obviamente, que estava acontecendo naquela igreja, mostrando que, de acordo com os parâmetros bíblicos, eles estavam equivocados. Que conversa é essa de que tudo é lícito, de que tudo é permitido? Paulo ele vai falar sobre os mandamentos de Deus, que eles são as regras para as nossas vidas e que nos levam à verdadeira liberdade. Não era como eles imaginavam, meus amados. Nós observamos que, de forma sutil, o entendimento de liberdade cristã, na atualidade também, ela está um pouco corrompida. Ela está um pouco fragilizada na Igreja do Senhor, embora isso seja abordado de várias formas nos púlpitos das igrejas, mas que ainda nós encontramos em alguns crentes, em algumas pessoas, em algumas igrejas, e em muitos lugares, em muitas regiões, de forma até que muito ampla, esta questão da liberdade cristã sendo fragilizada nos meios e práticas não corretas sendo exercidas na Igreja do Senhor, simplesmente porque o senso, a ideia de liberdade estava longe daquelas pessoas. Muitos não estavam seguindo o conselho de Tiago: sejam praticantes dessa palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E é isso que leva muitos à devassidão, que leva muitos a práticas que não condizem com a palavra do Senhor. E é nesta noite, esta oportunidade que nós vamos ter de ouvirmos a palavra do Senhor, observando onde nós temos falhado. Será se nós temos falhado? Será se nós também temos entendido a questão da liberdade cristã de forma errônea, de forma equivocada, onde nós podemos estar, até onde podemos ir? E é isso que nós observamos nesta noite. E que, em primeiro lugar, meus amados irmãos, tudo é permitido, dizia os coríntios, alguns deles. Nós vamos observar neste primeiro ponto que a confissão secular estava dentro da igreja. Tudo é permitido. A confissão secular dentro da igreja. E como eu já mencionei, os coríntios eles lidavam com estes problemas naquela igreja. Problema de libertinagem. E libertinagem não é liberdade. Era o que eles entendiam errado. Pois o contexto cultural daquela cidade certamente cooperou muito para esta prática na igreja de Corinto, onde aqueles que se diziam convertidos, adentrando ali,
estavam aplicando estas práticas na igreja de Corinto, uma igreja que era conhecida pela sua prostituição religiosa, uma igreja totalmente, aliás, uma cidade totalmente idólatra, uma cidade perversa, meus amados. E eles queriam viver sem lei. No Código Penal Brasileiro, na lei de número 7209, vai dizer que sem lei não há crime. Sem lei não há crime. E era assim que eles queriam viver. A lei que regia a vida daquelas pessoas é proibido proibir. Para aqueles coríntios não podia haver lei. Nós observamos, meus amados, que o costume moral daquela cidade estava sendo defendida por algumas pessoas dentro da igreja do Senhor. Vejam que absurdo este. A que ponto chegam-se quando não há a regra para se seguir? E eles defendiam isso, eles queriam viver como pecadores e, portanto, eles diziam, tudo é permitido. Este era o lema da igreja de Corinto. Que lema estranho, né, para um povo de Deus que se diz santo. E há no meio cristão, até mesmo entre igrejas sérias, infelizmente, crentes que buscam justificar os seus erros e ações, meus amados, de várias formas. Nem que seja preciso distorcer um pouquinho ali, tirar do contexto um pouco a palavra do Senhor, para que eu então esteja fazendo com que as minhas ações sejam corretas. E isso acontece no meio secular, e infelizmente nós observamos isso acontecendo também no meio cristão, no meio da igreja do Senhor. Pessoas que usam certas passagens das Escrituras para darem ênfase ou para justificarem os seus comportamentos imorais. E é aí que o mundo ele começa, infelizmente, meus amados, a invadir a igreja. O que muda é simplesmente um título, não nada de forma interior, que se tornou objeto de uso em nossa sociedade, que de forma, pelo menos aparentemente, eles gostam de serem religiosos. E nós observamos que a religião evangélica virou moda e não anúncio de uma nova vida. Hoje é diferente você dizer que é cristão como no passado. Como antigamente, que isso lhe custaria a sua vida se você se dissesse ser cristão. Hoje nós encontramos nos perfis de Facebook, de Instagram, nas bios, nas descrições das biografias dos crentes, ou de muitas pessoas, denominada lá o nome cristão. Como nós podemos observar no início do capítulo 5 da carta aos Coríntios, meus amados, se vocês lerem apenas o versículo 1, Paulo diz, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Vejam a que ponto chegaram os coríntios. Defendendo esta prática da libertinagem, de que tudo é permitido, chegaram-se até o ponto de que tinha um caso de incesto dentro da igreja de Corinto. Isso chegou aos meus ouvidos, diz Paulo. Que coisa terrível. Eles estavam participando de cerimônias idólatras, eles estavam participando de festividades onde eram oferecidas comidas sacrificadas aos ídolos. Eles estavam praticando a fornicação dentro da igreja do Senhor. A situação estava terrível naquela igreja. O que fazer diante disso tudo, meus irmãos? Simplesmente por um entendimento equivocado do que significa liberdade. E os coríntios diziam que tudo era permitido. E por isso que no capítulo 6, versículo 12 também, onde eu estive dizendo que este lema, esta frase deles também se encontrava, Paulo também vai dizer no versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo falou também a eles,
E ele, abordando também, meus amados, no capítulo 14 de Romanos, ele vai falar neste mesmo contexto sobre a questão da prática idólatra, da prática de alimentos oferecidos aos demônios. Paulo, ele vai estar enfrentando esta situação na igreja por meio desta carta que ele lhe escreve. Então, alguns irmãos não ligavam para a fraqueza do outro e assim desprezavam o irmão para satisfazer a sua própria vontade ou aquilo que ele acreditava ser verdade, porque ele teve um equívoco no conceito de liberdade em Cristo Jesus. E meus irmãos, o mundo sem Cristo é um mundo sem liberdade, é um mundo sem lei, e aqueles que são dominados pela natureza pecaminosa, é assim que eles desejam viver. Ou não era assim quando nós ainda estávamos lá fora, sem Cristo, sem algo que nos falasse interiormente o que é certo e o que é errado, ou melhor, que quebrasse aquelas algemas que nos prendiam, aquelas práticas pecaminosas terríveis, servindo ao diabo e não a Deus, servindo a nós mesmos e não a Cristo, meus irmãos. É assim que o mundo vive, era assim que nós vivíamos. Na verdade, eles não queriam liberdade, eles queriam escravidão, pois só quem vive assim, meus irmãos, infelizmente, a real é quem ainda é escravo do pecado. A liberdade em Cristo, ela proporciona proveito verdadeiro e não o contrário, proveito que edifica, que liberta. E a liberdade que os cristãos de Corinto diziam ter era uma liberdade mundana, que levava ao prejuízo. E só o insensato é quem deseja uma liberdade como esta, para satisfazer suas próprias vontades e viver como bem querem. Infelizmente, de forma geral, há muitos dentro da igreja cristã como um todo que vivem desta maneira, que vivem de aparência, mas quando nós olhamos para a vida pessoal daquelas pessoas, de algumas pessoas que se dizem cristãs, olhando os seus frutos, pois Cristo disse, pelos seus frutos vos conhecereis, infelizmente aquelas pessoas vivem a liberdade do mundo, e não a liberdade cristã, e não a liberdade que Cristo conquistou naquela cruz, para que nós andássemos nela. Então, liberdade não é fazer tudo o que nós queremos. E o nosso segundo ponto, meus irmãos, é que nem tudo edifica, vai dizer Paulo. O significado da liberdade cristã. Nós observamos que nem tudo é permitido e que a confissão de liberdade que o mundo tem, infelizmente, anda dentro da igreja. Mas o que de fato é liberdade? Paulo, ele vai nos explicar. Ele diz nesse versículo mais uma vez, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Observem, eu não sei como é que está na sua Bíblia, pelo menos aqui na NAA, já vem, entre aspas, a primeira frase. Todas as coisas são lícitas. E em seguida segue-se, fora as aspas, mas nem todas convêm. Por quê? Meus irmãos, em umas Bíblias, graças a Deus agora já vem separado, os estudiosos, observando isso, estiveram corrigindo. Porque o que está entre aspas era o que a igreja de Corinto dizia. Era que algumas pessoas de Corinto diziam que tudo é permitido, mas vem Paulo, ele complementa este lema que eles diziam e ele acrescenta, pois é, mas nem todas convém fazer. Mas nem todas as coisas edificam. Vocês têm interpretado de forma equivocada o conceito de liberdade dentro da igreja. É justamente isso que Paulo vai fazer. Ele vai corrigir o pensamento equivocado deste grupo. Muitos podem achar que esta frase ela era completa do apóstolo Paulo, mas não. Apenas esta parte que está sem aspas é a parte que Paulo ele acrescenta para explicar aos coríntios o que de fato é liberdade, o que de fato é viver em liberdade. E creio que grande parte dos problemas que aconteciam em Corinto, meus amados irmãos, era justamente
pela falta de entendimento da liberdade cristã que aquela igreja tinha. Eles praticavam, como eu já disse, libertinagem e não liberdade. Porque, meus irmãos, o entendimento errado de liberdade abre portas para todo tipo de mal dentro da igreja. Quando eu entendo errado o que é liberdade. O conceito de liberdade está errado quando eu busco a minha própria liberdade. Quando eu busco satisfazer as minhas vontades, as minhas necessidades, sem estar nem aí para o outro irmão. Nós não podemos agir como cristãos individuais, meus queridos irmãos, porque nós somos compostos por um corpo. E, infelizmente, há este entendimento equivocado e que, infelizmente, muitos cristãos se frustram. Poxa, eu achava que eu poderia fazer o que eu quisesse, ou então que eu não devia satisfação a ninguém, ao pastor, aos presbíteros, aos irmãos aqui. Eu queria viver do meu jeito. É o que nós vemos alguns cristãos querendo que a igreja seja hoje, porque vivem desta maneira, de acordo com o seu próprio gosto, com o seu próprio conhecimento, com o que ele acha que é verdade, com o que ele acha que edifica. Mas é aí que nós nos enganamos, meus queridos, se estivermos pensando isso. Pois o nosso viver trata sim da edificação da igreja de Cristo. Nós somos cooperadores na edificação uns dos outros. E quando eu digo essa confissão que os coríntios também diziam, que tudo é permitido, eu já não estou dizendo que eu não quero viver, mas em comunhão com os meus irmãos. Isto é assustador, meus amados, infelizmente. Porque é o nosso modo de viver corretamente que sustenta, pelo amor, a comunhão uns com os outros. Quando a minha liberdade não leva em consideração o outro, o meu irmão, eu já não estou em comunhão mais com ele, muito menos com o Senhor, muito menos com Deus, meus amados. E por que isso? O que a minha liberdade tem a ver com o meu irmão? Puxa, eu não sou livre? Não foi para isso que Cristo me libertou, como ele fala em Gálatas 5? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou? Paulo ele responde em Gálatas 5,13, abre aspas, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros, pelo amor. E em Filipenses 2, versículo 3, Paulo vai falar, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que é que isso tem a ver com liberdade, Carlos? Nós vamos ver que tem tudo a ver. Ora, mas se é assim, né, onde está a liberdade se eu devo satisfação ao meu irmão? Ou se eu tenho que colocar as prioridades dele acima da minha? Eu devo considerar os outros superiores a mim mesmo? E onde é que fica eu nisso? Mas, meus irmãos, este é o Evangelho de Cristo Jesus. Aqui cai o que nós entendemos como liberdade. O conceito talvez que tenha sido entendido de forma equivocada sobre liberdade fica por terra aqui nesta noite. Se é que nós já não entendêssemos isso. Nós achamos que liberdade é fazer tudo o que nós queremos. É quando alguém está preso, acorrentado, um escravo, a alegria dele, ele acha que é sair daquelas correntes, se livrar e sair correndo pelo mundo fazendo o que ele quer. Mas não é isso. A verdadeira liberdade consiste, meus irmãos, em viver como devemos e não como queremos. Porque se fosse assim, Cristo não precisaria ter nos libertado, nós já viveríamos como nós queremos, como pecadores que somos, satisfazendo as nossas vontades pecaminosas, de forma que não precisávamos prestar contas a ninguém. Mas a liberdade bíblica é esta, é como nós vivemos, como nós devemos viver e não como nós queremos viver. Quando Cristo, meus irmãos, Ele diz para negarmos a nós mesmos e segui-lo, Ele está nos chamando para a verdadeira liberdade, para abandonarmos aquilo que nós achávamos que era liberdade.
Quem aqui talvez não já tenha dito, né, em seu tempo de vida sem Cristo, isso sim é que é ser livre, fazer o que eu quero, não dever satisfação a ninguém. A gente acha que liberdade é isso. Nós devemos pensar bem, meus irmãos, como nós temos vivido. Se na igreja nós temos o costume, talvez, de querer que as coisas sejam como nós bem entendemos, como talvez nós interpretamos determinadas palavras, não, isso aqui é assim que se deve viver. Nós devemos tomar o cuidado de, no nosso trabalho, não querermos estarmos envolvidos com o imundo, fazer do nosso trabalho algo que glorifique o diabo e não ao Senhor, colocando práticas ali que não glorificam a Deus nos nossos trabalhos, com o que estamos envolvidos, seja onde for, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida social, na nossa vida comunitária, individual, o que nós temos trazido para o nosso meio, será se glorificar a Deus? Em que meios eu estou? E como eu disse, nós estamos em uma época do ano em que às vezes nós nos surpreendemos e encontramos muitas pessoas onde não deveriam estar. Não sei se estas se perguntam se ali estão glorificando a Deus, se na sua vida social não está dando a mínima para as repreensões da palavra de Deus, se deve satisfação a Ele ou não, aos nossos irmãos ou não, se em nossa casa nós temos sido egoístas e não humildes filhos de Deus, buscando servir ao outro verdadeiramente. E é sobre isso que nós devemos refletir, meus irmãos. Este é o conceito de liberdade. Lembrem-se, liberdade não é fazer o que queremos, mas o que devemos. E o que nós devemos fazer é o que está aqui, interpretado da forma correta, que não dê ocasião à nossa carne. E em terceiro lugar e último, nós vamos observar que a verdadeira liberdade está na edificação. Mas o que é isso? No versículo também, 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O que é que edificação tem a ver com liberdade, ou tem a ver com o meu irmão, ou tem a ver com mim mesmo? Paulo ele vai direcionar este verso, ele vai chamar a atenção para a segunda tábua da lei que nos é entregue, que fala sobre os nossos direitos, as nossas obrigações, um para com o outro. Ninguém busca os seus próprios interesses, e sim os do seu próximo, ele diz no versículo 24. Quando Paulo fala isso, meus irmãos, fica claro que os irmãos estavam fazendo, o que eles estavam vivendo, praticando, eram coisas dos seus próprios interesses. Eles não estavam nem aí para o interesse do próximo. E por isso Paulo os adverte. Eles estavam sendo movidos pelo egoísmo e não pela humildade. Mas isso não é liberdade. Repetindo, é perversidade. E a perversidade não pode existir, embora tenha dentro da igreja do Senhor. E se tiver, ela deve ser repreendida. Nós entramos nos ensinamentos, meus irmãos, da edificação. E na igreja de Cristo, isso não ocorre de forma isolada. Eu não posso ser edificado sozinho. Eu não posso ser edificado de forma isolada. A ordem de Paulo para buscar o bem da outra pessoa dá força para a resposta que ele diz, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, Paulo diz que edificar e buscar o bem da outra pessoa é a mesma coisa. Buscar a edificação do próximo era o que faltava na igreja de Corinto, ou pelo menos entre aqueles irmãos que defendiam a libertinagem. E talvez, meus irmãos, seja o que falta em nosso cristianismo hoje. Ao participar de alguma coisa, eu devo pensar duas vezes. Primeiro, eu devo me perguntar se de fato aquilo é meu dever, segundo a palavra de Deus. Será se eu tenho base para fazer estas práticas, para estar onde estou, de acordo com a palavra do Senhor? E outra coisa, em segundo lugar, é nos perguntar se aquilo será pedra de tropeço para o meu irmão, para o meu próximo.
Será se eu comendo isso, tomando isso, mostrando isso nas minhas redes sociais? E nós, infelizmente, hoje temos muitos crentes que não estão nem aí, né? Nem mesmo para postar nas redes sociais, postam ali em lugares indesejados, de forma geral, comendo, tomando o que não se deve, e não estão nem aí para a consciência do outro, que é justamente isto, neste contexto, para onde Paulo está levando o olhar dos cristãos, levou o olhar dos crentes de Corinto e nos leva hoje para este olhar. É por isso que Paulo vai chamar a atenção tantas vezes para este ponto nesta carta. Ele diz: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, muito menos para a igreja de Deus. Ou seja, ele fala tanto de lá fora quanto de dentro. Eu não devo ser motivo de tropeço nem para os irmãos, que Jesus vai dizer: o nome do Senhor é blasfemado na sociedade por conta de muitos, por conta de vós. Ele diz a alguns daqueles que estavam diante dele. E às vezes o nome do Senhor é blasfemado, às vezes as pessoas não querem nem mesmo vir à igreja por conta de práticas que cristãos têm feito, exercido na igreja, que não compete a um cristão fazer. Porque entendem errado esse contexto de esta palavra liberdade. Em Romanos 4, 14, 13, ele diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. E ele usa uma palavra interessante, né, o julgar aos outros, porque nós às vezes achamos que se o irmão está fazendo a coisa errada, eu não devo julgá-lo. Mas o contexto que Paulo escreve é justamente para que eu não faça certas atitudes e ações, para que não venha colocar o meu irmão como um tropeço ou um escândalo para ele. Meus irmãos, os contextos dos textos que foram lidos aqui são exatamente sobre as relações, né, as coisas que eram permitidas por Deus que determinados cristãos fizessem, os que eles chamam de os fortes na fé. Mas os crentes fortes na fé têm responsabilidade para com os fracos na fé. E é para isso que Paulo vai chamar a atenção. Ou seja, práticas que eram permitidas, mas que com restrições. Havia restrições que, se um irmão achasse que aquilo era pecado, o outro, que era forte na fé, deveria se abster daquilo por amor ao outro, para a sua edificação. Mas quando crentes que dizem não estar nem aí para isso e fazem mesmo assim, eles quebram a verdade sobre a liberdade cristã, escandalizam o nome de Deus e não edificam a sua igreja. Isso nos chama a atenção, irmãos, para o discernimento que falta na igreja do Senhor. Pois há muitos que não abandonam certas práticas que são restritas a determinados locais e ambientes, a determinados níveis de fé, mas muitos, infelizmente, movidos pelo egoísmo, decidem praticar abertamente, sem estar nem aí para a edificação do seu próximo. Estes não edificam nem a si mesmos, quem dirá os irmãos fracos na fé. A verdadeira liberdade, meus irmãos, está na preocupação com a edificação do meu irmão. Não é viver isolado, é para justamente parar com isso aqui. Eu devo me perguntar, eu paro? São atitudes como estas que fortalecem a igreja do Senhor, pois é quando os irmãos se preocupam com a edificação um do outro que nós temos um rebanho de fato liberto, um rebanho que de fato fora libertos das garras do pecado e que se encontram nos caminhos do Senhor. Meus amados irmãos, de fato é um tema muito sensível, a liberdade cristã, e colocando ainda mais no contexto em que nós estamos observando nesta noite, no contexto em que nós estamos vivendo nesta época do ano, mas é necessário. E nós podemos concluir olhando para o contexto plural em que nós vivemos, em que nós nos encontramos, onde muitas coisas idólatras acontecem, festividades idólatras onde muitos estão no meio,
empregando o esforço ali para promover aquilo. Será se Deus se agrada disso? Nós nos deparamos para isso. E com muitos questionamentos que há no meio cristão, do que devo ou não fazer. Mas a confissão do cristão deve ser olhando para aquilo e dizer: não, eu não posso me associar com isso, isso não é para a edificação da igreja, então eu me abstenho. Isso não é para a glória de Deus, então eu deixo de lado. Eu quero distância. Aquele ateu que falou aquilo para a minha irmã, ele não entendia o que era liberdade de fato. Porque como nós vimos nesta noite, meus irmãos, liberdade não é fazer tudo o que queremos, mas aquilo que devemos, que é de nossa obrigação fazer. Entendemos hoje que, infelizmente, há uma confissão secular dentro da igreja do Senhor, para que certas práticas libertinas aconteçam livremente ali dentro. Mas não deve ser assim, pois a liberdade não é viver como queremos, mas sim como devemos. Nós observamos hoje que eu exerço a liberdade cristã que o Senhor me concedeu quando o pecado ele não tem domínio sobre a minha vida. E eu tenho autoridade para dizer: não vou fazer isso, porque isso não glorifica a Deus e nem edifica o meu irmão. Longe de mim tal prática. É assim que nós devemos seguir. Nós entendemos hoje que nós devemos escolher aquilo que é para a edificação dos nossos irmãos e não para satisfazer, talvez, os nossos prazeres passageiros, que infelizmente podem haver dentro de nós. Mas sigamos o caminho da santificação, meus irmãos, e então glorifiquemos a Deus, vivendo a liberdade de fato que Ele nos chamou, para a qual Ele nos chamou. Amém? Feche seus olhos e ore ao Senhor. Nosso Deus, Pai Santo, nós te bendizemos, Pai, por nesta noite ter falado aos nossos corações, Pai. Ó Deus, nós te pedimos perdão, como um todo, Senhor Deus, eu mesmo e certamente cada irmão aqui. Se, ó Senhor, há nas nossas vidas certas práticas que não são louváveis, que não são permissivas, que não são, ó Deus, para a edificação do meu irmão, que não são meu dever, que não está de acordo com a tua palavra. Que nós, nesta noite, no decorrer da nossa vida, possamos passar um filtro, Senhor, em nossa mente, passar um filtro em nossa vida e observarmos em que meios estamos, com quem nos associamos, onde temos empregado o nosso trabalho, onde temos estado, ó Senhor, se é para a tua glória. Porque se não for, que nós possamos deixar de lado, porque certamente o Senhor abençoa aqueles que querem viver uma vida de santidade, abençoa o trabalho para que não estejam empenhados em coisas vãs, em coisas idólatras, ó Deus, mas que glorifiquem o teu nome, Senhor, para que na sua vida pessoal, em sua casa, possam servir uns aos outros verdadeiramente, para que na igreja possam, Senhor, viver de forma com que glorifique o teu nome, observando a tua palavra, atentando para ela e colocando em prática em suas vidas no cotidiano, ó Deus. Perdoa-nos se temos falhado nisso, Senhor, se temos usado da nossa liberdade de forma equivocada, Deus. Perdoa-nos, mas nos corrige com o teu Espírito Santo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.